Entre 720 eurodeputados, 401 disseram sim a Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia. Uma reeleição com mais votos do que tinha conseguido em 2019. O resultado indica que von der Leyen consegue o apoio da maioria do Parlamento Europeu, mas há mais de 300 eurodeputados que não concordam, que votaram contra, nulo ou que se abstiveram. Neste Tira-Teimas fazemos a análise a esta eleição e também ao discurso de Ursula von der Leyen. São nossos convidados Catarina Martins, eurodeputada do Bloco de Esquerda, e Paulo Cunha, eurodeputado do PST. Bem-vindos. Paulo Cunha vence uma figura do PPE, consegue uma maioria com 40 votos acima do que era necessário para a eleição, mas depois de 5 anos na liderança da Comissão Europeia, não seria de esperar que esta votação fosse mais consensual? Boa tarde, antes de mais, cumprimentos à Catarina Martins e a quem nos ouve. Boa tarde. Quando se olha para um resultado e ele tem esta dimensão, eu acho que mais do que percebemos se podia ser melhor, é porque é que não foi pior do que há 5 anos. Se olharmos para aquilo que é a história das reeleições da Presidente da Comissão, a tendência não é de melhorar no segundo mandato, é de ter menos votos no segundo mandato, porque se trata de um órgão executivo e é normal que haja sempre algum desgaste pelo exercício da função. A senhora Ursula von der Leyen contrariou essa tendência e teve o resultado que não contraria as expectativas do Partido Social Democrata, mas de muitos analistas e até de muitos deputados ao Parlamento Europeu que anteciparam maiores dificuldades na sua eleição. Portanto, acho que ela passa com distinção. Ela fez um excelente discurso hoje de manhã na apresentação da sua candidatura e acho que fez um excelente mandato. No fundo, o que justifica esta reeleição é o percurso de 5 anos a liderar a Comissão Europeia e a expectativa que os europeus e particularmente os parlamentares do Parlamento Europeu têm acerca do desempenho do mandato que agora começa. Catarina Martins tem sido uma das vozes ativas contra o trabalho de Ursula von der Leyen, opôs esta reeleição, mas hoje falou mesmo em traição aos eleitores por parte de alguns partidos, entre os quais o PS, Partido Socialista. Esperava um comportamento diferente dos socialistas depois de uma linha de entendimento definida para a eleição de von der Leyen na Comissão Europeia e António Costa no Conselho Europeu? Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde, cumprimentar o Paulo Cunha, cumprimentar todas as pessoas, cumprimentar a Vanessa e a Miguel, boa tarde. Claro, já o tínhamos dito, não é? Ou seja, o que nos chocou foi desde logo que o Partido Socialista quis entrar neste acordo. António Costa fez parte do acordo. Mais uma vez aqui nós não estamos a discutir o nome das pessoas, estamos a discutir mesmo a política, o acordo político que faz cada uma destas nomeações. E esse é um acordo político que é feito em volta de um pacote de governação económica que tornará muito mais difícil ao nosso país ter os meios do que precisa para os serviços públicos, para o investimento. É também feito em torno de um pacto para a migração que se deu em toda a linha à extrema-direita e que permite, por exemplo, que crianças possam ser detidas nas fronteiras, que pessoas que estão a fugir da guerra não cheguem sequer a poder pedir asilo e que significa também termos dinheiro europeu a financiar máfias de tráfico de seres humanos, porque é o que acontece com a externalização das fronteiras. Aliás, várias investigações têm dado conta disso mesmo. Este é também um acordo que esquece o clima enquanto uma urgência, ou seja, usa muito palavras que têm a ver com o clima, mas na verdade é sempre a criação de mercados, não há nenhum efeito nem na redução das emissões, nem na adaptação do território para tornar o território mais seguro para face aos fenómenos climáticos extremos e, enfim, há aqui 2 notas de atualidade que para nós também são importantes, isto para não estar a ocupar muito mais tempo e continuarmos. Uma é claramente que nós bem ouvimos dizer Ursula von der Leyen quer um cessar-fogo em Gaza, mas sabemos que mantém o contrato de associação com Israel e, portanto, há dinheiro e armas europeias no genocídio que está a acontecer e isso é intolerável. E, por outro lado, também a própria situação de Ursula von der Leyen, que acaba de ser condenada por um tribunal por esconder documentação relativa a contratos com farmacêuticas. E isto é uma matéria que é bastante grave. Se, por exemplo, em vez de ser candidata a Presidente da Comissão Europeia, fosse candidata a Comissária,
provavelmente não passaria da primeira comissão parlamentar que teria de enfrentar e que é precisamente sobre conflito de interesse e transparência. Paulo Cunha, nas últimas semanas decorreram várias negociações para garantir esta eleição, incluindo uma aproximação de Ursula von der Leyen à italiana Giorgia Meloni. É uma mancha neste processo, sendo a reeleição, ou esta reeleição mostra o contrário? Ursula von der Leyen não se aproximou de forma especial em relação a nenhuma família política, nem em relação a nenhum líder de qualquer um dos 27 Estados-membros. Ela procurou, aliás, todas as forças políticas, todas as famílias políticas com assento no Parlamento Europeu, contaram com Ursula von der Leyen nos últimos dias para apresentar as suas propostas. Todos os partidos políticos já tiveram e puderam-na confrontar com questões concretas. E, portanto, a Presidente da Comissão Europeia, agora reeleita, procurou ter um apoio mais consensual possível, porque sabemos que o consenso é essencial ao bom exercício do seu mandato. Sendo que Giorgia Meloni até acabou por votar contra. Sim, mas o facto de haver conversações e de se procurar consenso não quer dizer que eles se concretizem ou que eles se atinjam. O facto de Giorgia Meloni ter votado contra é também um sinal de que essa procura de consenso não quebrou um conjunto de linhas vermelhas que são bem definidas. Porque o que acaba de dizer corresponde ao que aconteceu, desarmatiza um bocadinho também esse encontro, ou quem visse nesse encontro uma cedência. A Ursula von der Leyen não cedeu em relação a ninguém. Ela não abdicou dos princípios, dos valores que nortearam sempre a sua candidatura e que estão da base deste alargado apoio parlamentar. O que ela fez, e muito bem, foi não fugir ao confronto, não fugir à conversação, não fugir à apresentação, nem fugir às questões concretas, nem evitar responder às mesmas. Repito, isto aconteceu da esquerda à direita no contexto do Parlamento Europeu e apesar dessas conversações e dessa apresentação da candidatura, houve deputados que a apoiaram, houve deputados que não a apoiaram, como houve primeiro-ministros que a apoiaram e outros não a apoiaram, como foi o caso da Sra. Meloni. E desdramatiza, como diz, esta questão. Catarina Martins, no discurso de hoje, Ursula von der Leyen tocou em vários pontos, um deles a habitação, anunciou que vai ser nomeado um comissário com responsabilidade direta para esta pasta, é uma novidade, e von der Leyen promete um plano europeu de habitação acessível. Como é que o Bloco de Esquerda vê esta estratégia, sendo que é uma das bandeiras do partido? Bem, eu devo dizer que sobre esta matéria e outras, aliás, por exemplo, sobre a estratégia contra a pobreza também, eu quase que me revejo no discurso de Ursula von der Leyen, mas na parte do diagnóstico, ou seja, na parte em que, na sua intervenção, disse, e bem, que a habitação é uma das maiores crises do nosso tempo, disse, e bem, que as pessoas estão a perder poder de compra e completamente estranguladas, mas, na verdade, está a fazer o diagnóstico do resultado das suas próprias escolhas. Mas é importante ou não haver agora um plano europeu de habitação acessível e até haver este comissário com responsabilidade direta nesta área? Eu acho que em Portugal as pessoas percebem bem isto. Não interessa nada dar o nome habitação ou estratégia, dizer que se vai fazer, se depois no concreto não for feito. E aqui o problema é perceber quais são as políticas concretas. Porque se nada for feito, na maior parte das cidades europeias em que os preços subiram muito, e enfim, em Portugal acontece um pouco por todo o território, há vários fenómenos que se conjugam. Um fenómeno claramente de especulação imobiliária, que é alimentado por decisões fiscais, como por exemplo a tributação dos não residentes ser muito baixa, ou o problema de não haver nenhum limite à construção de hotéis ou alojamento local, etc., faz com que os preços das casas disparem, ou seja, as casas como no arrendamento, que é incomportável para os salários que são praticados em Portugal, e isto sucede-se um pouco por todos os países da Europa. Ora, se não se fizer nada sobre estas condições, bem se pode dizer que vai haver um comissário de habitação. Não vai, os preços não vão baixar, os preços não vão ficar de acordo com os salários das pessoas. E, portanto, aqui o que interessava discutir, julgo eu, é a alternativa económica e até social para garantir que a habitação é um direito respeitado. Porque fica-se um bocadinho com a ideia, e em Portugal, infelizmente, conhecemos isso bem demais, que é, quando o problema já é tão grande que é impossível negá-lo, apresenta-se um qualquer anúncio, mas vazio de conteúdo.
Desculpe, só porque centrou-se aqui no comissário, e o Plano Europeu de Habitação Acessível, essa medida não é positiva para o Bloco de Esquerda, é isso? Só para clarificar. Não sabemos o que é, só saber mais do que eu. O que é a habitação acessível? Significa que nós vamos ter limites, por exemplo, ao que é a habitação para que fique refém do turismo, para termos habitação para, enfim, residentes nos centros? Significa que os benefícios fiscais que promovem a especulação imobiliária vão acabar ou não? Porque se não significar isso, a habitação nunca vai ser acessível. O que é habitação acessível? A habitação acessível é a habitação que os salários e as pensões de um país, praticados num país, consegue pagar. Isso é habitação acessível. E, portanto, se não há aqui nenhuma medida concreta, tanto de baixar os preços da habitação como de subir salários, a habitação acessível é só uma parangona. E esse é o meu receio, porque nós não reconhecemos em Ursula von der Leyen, nem em nada do que ela apresenta, uma resposta eficaz para este problema. Por construir algumas poucas habitações é importante e deve ser feito, bem, precisamos de habitação como for a preços acessíveis, mas não podemos confundir projetos que são pequenos, que chegam a muito poucas pessoas, que seguramente precisam da casa e devem tê-la, com uma política que a Europa precisa de habitação acessível para que quem viva do seu salário não ande de mão estendida a pedir a esmola de uma habitação, mas possa pagar a sua habitação. Isso é que é habitação acessível na Europa. E eu acho que, enfim, nada do que ouvi de Ursula von der Leyen indica que ela quererá fazer essa mudança de política económica. Veremos o que acontece nos próximos meses também sobre este tema. Paulo Cunha, von der Leyen vai voltar a pedir aos países para indicarem um homem e uma mulher para comissário. Disse que vai fazer entrevistas em meados de agosto e vai optar pelos mais bem preparados para essas funções. Identifica alguma área que seria positiva para Portugal? Por exemplo, a habitação seria uma boa hipótese para um comissário português? Todas as áreas são importantes para Portugal. Acho que Portugal não deve excluir nenhuma das áreas da governação europeia e ao longo da nossa história tivemos já vários comissários em diferentes pastas. Portugal está e demonstrou ter condições e ter qualidade ao nível das indicações que faz. Não me parece que este seja o momento para fazer essas escolhas. O que é momento, e permita-me voltar um pouco atrás, é para saudar uma linha discursiva e voltando à habitação, é bom ignorar que foi a Aliança Democrática que colocou na agenda europeia o tema da habitação ao defender a consagração do direito à habitação na dimensão europeia. E é de saudar que a senhora Ursula von der Leyen, no seu discurso inicial da apresentação aos deputados no Parlamento Europeu, tenha vincado e tenha dedicado tempo suficientemente generoso a esse tema. É óbvio que vamos esperar pela concretização, mas não era esperar que essa concretização acontecesse nas linhas discursivas que hoje foram apresentadas. O que é de saudar é que, de facto, a habitação passou a fazer parte da agenda comunitária. Um tema que provavelmente não é uma preocupação exclusiva de Portugal, mas em Portugal eu senti de uma forma muito vincada, fruto da inércia da governação ao longo dos últimos cerca de 9 anos. É um tema que hoje ganhou o Fórum Europeu. Isso é de saudar em Portugal e nós, na Aliança Democrática, particularmente no Partido Social Democrata, ficamos agradados com o facto de um tema que nós demos tanta importância na nossa campanha para as europeias tenha ganho esta dimensão e tenha merecido destaque da senhora Presidente da Comissão Europeia. Falemos da questão de Gaza. Catarina Martins já falou sobre isto aqui neste Tira-Teimas. No discurso de hoje, von der Leyen, de facto, falou inicialmente da Ucrânia, quis reforçar esse apoio à Ucrânia, mas sobre Gaza disse que o derramamento de sangue em Gaza tem de parar agora. Disse que a Europa tem uma responsabilidade relativamente à sua segurança, particularmente no Médio Oriente. Para von der Leyen, a Europa tem de cumprir o seu papel, não só na promoção da ajuda humanitária, mas também no apoio a uma autoridade palestiniana eficaz. Diz também a Presidente da Comissão Europeia que a solução de 2 Estados é a que dá mais segurança a israelitas e palestinianos. Gostaria, Catarina Martins, de perceber se o Bloco acompanha estas intenções, declarações defendidas por von der Leyen, ou se, creio que já o referiu há pouco, se deveria ter ido mais longe e deveria ter sido mais concreta no que toca a este tema. Com essas declarações, eu julgo que ninguém pode discordar. A questão é saber se a Europa está a fazer o suficiente e se pode ou não fazer mais. Repara, a União Europeia tem um acordo de associação com Israel. É o maior destinatário das exportações israelitas e, portanto, quando a Ucrânia foi invadida, e muito bem, a União Europeia imediatamente aplicou sanções à Rússia. E fez bem, tinha que o fazer.
Ora, com Israel não só não há nenhuma sanção, como se mantém um acordo de associação que é central para a economia israelita e inclusivamente para a economia de guerra israelita. E isto é absolutamente inaceitável. Há então hipocrisia nas palavras de von der Leyen? Claro, ou seja, como todos nós sabemos, esta questão não vai lá por nós dizermos a Netanyahu, que é um primeiro-ministro de extrema-direita, ou de uma enorme violência, um homem que quer se manter no poder à conta da guerra, até porque se não se mantiver no poder tem problemas com escândalos de corrupção e outros têm uma enorme contestação interna, portanto não é Netanyahu que vai ouvir estes apelos. É preciso medidas concretas e é preciso sanções e isso não está a acontecer. Por outro lado, também é preciso dizer que continuar a dizer que os dois Estados é a solução, o que eu subscrevo, mas depois só reconhecer um Estado, só reconhecer Israel e não reconhecer a Palestina é uma enorme hipocrisia. E, portanto, é absolutamente importante que todos os Estados-membros reconheçam a Palestina quanto antes. Portugal ainda não o fez, vários já o fizeram, eu acho que é vergonhoso que Portugal ainda não o tenha feito, mas já ao nível da União Europeia também julgo que esse reconhecimento era o momento. Este é o momento para dizer só a solução de dois Estados pode trazer paz e nós reconhecemos dois Estados, porque dizer que queremos a solução de dois Estados, mas depois afinal só reconhecemos um, enfim. Paulo Cunha, a União Europeia pode, como diz aqui a Catarina Martins, ir mais longe nesta questão do Médio Oriente. O governo português está à espera disso para acompanhar outros países como Espanha no reconhecimento do Estado da Palestina? Já que fala em Espanha, é bom notar as declarações da ministra espanhola que diz que o Estado palestiniano deve vir do rio até ao mar, o que significa aniquilar Israel. Não é essa a solução, seguramente, e Portugal tem tido uma posição, aliás, saudada pela autoridade palestiniana. Portugal tem tido uma posição que terá como epílogo, a esse nosso desejo, a criação do Estado palestiniano. E aqui, penso que é consensual que a solução é dois Estados. Mas afirmar, ou conseguir a afirmação do Estado palestiniano, não passa necessariamente pelo reconhecimento do Estado, passa pela criação de condições para que esse Estado venha a ser reconhecido afinal. E Portugal tem tido uma posição de mediação neste processo. Aliás, Portugal, ao longo dos últimos poucos meses, ganhou protagonismo nesta matéria, como já o fez no contexto da ONU, já o tinha feito lá atrás nessa mesma dimensão, mas agora procurando criar condições à escala europeia para que consigamos uma resolução adequada. Já agora uma nota só, não me parece adequado comparar a situação da Rússia com a Ucrânia com a situação de Israel em relação à Palestina, que explotou a atuação do governo israelita em relação à Palestina completamente diferente daquilo que esteve na base de uma guerra absolutamente inopinada, absolutamente injustificada da Rússia em relação à Ucrânia. Voltar a Catarina Martins e queria entrar aqui numa parte final já deste nosso tira-teimas, perceber com Catarina Martins para o Bloco de Esquerda, agora que estamos na primeira semana de trabalhos deste novo Parlamento Europeu e vem agora 5 anos, qual será, e já falámos disto em campanha, mas agora já com o trabalho nas mãos, qual será a prioridade do Bloco para estes primeiros meses de Parlamento Europeu? Só muito rapidamente dizer que Israel não se está a defender, não está a cumprir nada do direito internacional e, aliás, nisso é igual à Rússia. O direito internacional obriga a separar civis de combatentes, obriga à proporcionalidade e uma série de outras coisas. Está a acontecer um genocídio. Mas, enfim, sobre agora o trabalho no Parlamento, desculpem, mas não podia deixar de dizer isto. Bem, eu estarei a trabalhar numa série de comissões, algumas vou fazer seguimento de trabalho que já tinha sido acompanhado pelo Bloco, nomeadamente pela Marisa Matias, mas não só, e farei esse trabalho na Comissão de Ambiente, que é uma comissão que tem Ambiente e Saúde, e aí serei a coordenadora do Grupo da Esquerda para a Saúde. E depois, além disso, ainda vou colaborar na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais e na Comissão de Indústria, Transportes, Investigação e Energia. Muito bem. Paulo Cunha, agora que está despachada a questão da reeleição de von der Leyen, qual a prioridade do PPE para estes primeiros meses e o seu trabalho também para estes tempos que se aproximam? Bom, primeiro permita-me reforçar que a Aliança Democrática e o Partido Social Democrata, como partido integrante dessa coligação eleitoral, tenho um conjunto de propostas que foram sufragadas pelos portugueses no passado dia 9 de junho e que nós queremos honrar ao longo do mandato. E, portanto, a nossa prioridade é a execução dessas mesmas propostas e é para isso que os 6 deputados do PSD que integram o grupo parlamentar do PPE fazem parte de diversas comissões, dentro das quais procurarão criar condições para que essas medidas sejam implementadas, tendo sempre como pano de fundo o reforço da União Europeia no contexto global,
a melhoria das condições de vida dos europeus, políticas de solidariedade, criação de condições para que se consiga a paz à escala mundial, não abrandar nas políticas de coesão, defender as regiões mais desfavorecidas, conseguir a cidadania europeia, proteger as democracias e o Estado de Direito. Portanto, há uma série de valores e referências que vão nortear a ação dos deputados nas mais diversas comissões no contexto do Parlamento Europeu. E há muitos desafios pela frente. Muito obrigada, Paulo Cunha, pelo PSD, Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda, por terem estado neste Tira-Teimas da Tarde Política da Rádio Observador.